Olá a todos, sejam bem-vindos em nosso primeiro episódio do projeto de podcast do Instituto de Física. Eu sou o professor Elton Nascimento e nesse primeiro episódio nós optamos por um convidado mais que especial, né? E aproveitamos também a comemoração do seu aniversário de 60 anos, que é o professor Marcelo Leite Lira, está aqui do meu lado, né? Muito obrigado por aceitar a nossa empreitada, professor Marcelo, nesse nosso primeiro projeto, tá? Diga que você tem 70 anos, mas nem parece. Exatamente. E para Poderia o Nicolas até se mostrar. E para abrilhantar esse primeiro episódio, temos uma bancada aqui mais do que especial, né? Formada pela professora Tereza, nossa professora do Instituto de Física, a professora Fernanda, também do Instituto de Física, a professora Socorro, e o professor Guilherme, mas temos também convidados especiais que vão vir daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente chama para conversar com eles, tá ok? Então, bom, isso aqui é um bate-papo, tá certo? Não é nada formal. Então a ideia é que a gente converse um pouco com o professor Marcelo. A gente pode começar talvez com a professora Tereza, né, professora? Pode ser? Pode ser, sim. Pois então, professora Tereza, fique à vontade. Então eu estou sendo escolhida porque eu sou a mais velha, né? Não sou a mais velha da mesa, mas eu acho que eu sou mais velha agora ultimamente aqui no Instituto. E aí é da família. Meu irmão, Marcelo Lira, né? Por isso que eu fui escolhida para ser a primeira. E como é o meu irmão, né? Então, eu acho que eu vou fazer umas perguntas assim mais para o lado pessoal do professor Marcelo, né? Então, professor Marcelo Leite Lira. Mais conhecido como Marcelo de Alda. Marcelo de Alda, exatamente, Marcelo de Alda. Como é que você poderia se definir como um cidadão, como uma pessoa, Marcelo Leite Lira? Tá difícil, né? É fácil. Logo para mim, você pode ser. Pode? Eu não sei responder isso, não. Mas tem horas que eu me vejo ainda como adolescente. Tem horas que eu me vejo como estudante de engenharia, de física. E tem horas que eu me vejo como cansado, cafés, né? Mas eu não sei dizer quem é o Marcelo, não. O Marcelo tem muitas facetas, né? E algumas públicas e outras privadas. Conheço algumas delas. Pronto, já se definiu? Já me definiu. O Marcelo não tem definição. Ele é uma entidade híbrida. Uma entidade híbrida. Dependendo do que você mede, quando você interage com ele se comporta de uma maneira diferente. Bom, então eu acho que eu posso dar sequência, não é? Olha, quem quiser entrar também na pergunta, eu acho legal. Você disse de engenharia, assim. Você começou como aluno da engenharia, em algum momento você acabou decidindo se encaminhar na carreira de física. O que fez você virar essa chave? Na época que eu entrei no curso de engenharia, poucos anos atrás, 1981, né? Antes daquele 1982, né, cara? Eu não fui campeão mundial, com aquele time fantástico, né? Mas assim, eu entrei na universidade, no curso de engenharia civil, naquela época era a opção para qualquer assim, jovem que saía no ensino médio que era talentoso em matemática ou física. Essa era a única opção. Entrei no curso de engenharia civil, eu não queria ser engenheiro. Era um que gostava de matemática, gostava de física. E a opção na universidade era também por fim de engenharia civil. E aqui no curso de engenharia civil, os primeiros anos, eu me identificava muito com a área de cálculo, um negócio muito bonito, né? Cálculo integral, cálculo diferencial, que negócio fantástico. E eu comecei a ver para que aquilo servia na disciplina que fosse de física, né? A disciplina de Física 2, né? Com o nosso saudoso professor Kleber, né? O professor Kleber que nos mostrou ali
Mas física é um negócio muito além daquilo que a gente aprende no ensino médio, e que esses métodos matemáticos mais avançados, eles ajudam a gente a compreender muito bem esses fenômenos. Na época, o curso de Física 2 era a eletricidade magnética, que é diferente do que é hoje. Eletricidade magnética. E aí, logo depois, era anual, acho que dá, Era anual. Aí existia só Física 1 e Física 2. Eu fiz Aí 3, eu fiz 4, questão 1, 2, 3, 4. Acho que porque ele vinha da engenharia. Na física era... Mas aí logo depois que eu fiz o curso de Física 2, aí alguns professores aqui do Instituto de Física, do Departamento de Física na época, eles conseguiram um projeto de umas poucas bolsas de iniciação científica. As primeiras bolsas de iniciação científica concedidas aqui na UFAL. Eram 3 bolsas. E como eu tinha gostado muito da cidade do magnetismo, eu vim fazer a entrevista aqui com o professor Roberto Jorge, professor Uriel, professor Kleber, para lecionarem os estudantes que eu ganhei essa bolsa. Era uma entrevista. Não era pelo currículo, né? Nada. Você vinha aqui, conversava com os professores e eles iam escolher os estudantes. E eu acho que o que fez o professor Roberto Jorge me selecionar foi quando ele perguntou: e de física, o que é que você gosta mais? Você gosta de eletricidade magnética. E a maioria das pessoas dizia que negócio de semática, aquele negócio, gosta de eletricidade magnética. Por que você gosta disso? Cálculo, isso. Rapaz, esse menino deve ser interessante para mim também a física. E aí eu entrei aqui no departamento de física mais frequentemente, na iniciação científica, e me identifiquei muito. Era algo muito mais próximo à personalidade, ao mundo das personalidades. Mas assim, a personalidade que eu tinha mais na época, eu sempre fui um menino tímido, mas tímido de não falar nada, tanto nenhum falar na escola. Mas eu acho que era muito do contexto, certo? Quando eu vou voltar um pouquinho, alguns anos, certo? Sim. Quando eu saí do jardim de infância, Nossa, esse podcast não vai acabar hoje. Não vai acabar hoje esse podcast. Quando eu saí do jardim de infância, minha mãe entrou no jardim de infância, porque as professorinhas lá disseram: Marcelinho, Marcelinho já sabe ler, esses meninos aqui não sabem ler, leve ele lá para o grupo escolar Fernando Lima, ela tá meio com a rua ali da Rua do Sol, aqui. Hoje Rua João Pessoa, mas era muito mais bonito, chamada Rua do Sol, não tem por que mudaram o nome. Mas aí eu morava na Rua do Sol e esse grupo escolar Fernando Lima na Rua do Sol. Tira ele desse jardim, que esses meninos só fazem brincar e eles já sabem ler. Bota ele lá no primeiro ano, era no segundo semestre, claro, cara. Bota ele lá no primeiro ano, para ele ficar lendo lá junto com os outros meninos. Aí ele passa lá alguns meses no primeiro ano e faz o primeiro ano completo. Aí no final do ano lá, que a mamãe foi lá no colégio para fazer minha matrícula, para voltar para o primeiro ano, a professora não deixou. Não, o Marcelo foi o único da turma que sabia ler. Ele tem que ir no segundo ano. Aí o Marcelinho vai para o segundo ano. Aí qual era o problema? Marcelinho, com 6 anos de idade, 8 anos, que os meninos tinham 8 anos. Era o Marcelinho mesmo, era o Marcelinho aqui. Aí os meninos iam jogar fichinha no pátio da escola. Não sei se você sabe o que era jogar fichinha, porque não tinha bolinha para jogar, sabe? Então os meninos faziam umas travezinhas com os tênisinhos e pegavam uma tampinha de refrigerante e era a bola. Ia jogar 2 contra 2, 3 contra 3. Ninguém queria jogar com o Marcelinho, porque era muito miudinho, sabe? Aí o Marcelinho vai sempre ficando mais piadas. E eu, quando morava na Rua do Sol, era uma rua do comércio. No centro comercial do Maceió, no vizinho, não tinha colega vizinhos, né? Então eu brincava sozinho em casa. E na escola eu ficava sozinho, porque eu não queria brincar comigo. Aí eu sempre, eu não quero nem mais. Tá enganado, trabalho, certo? Entrei no primeiro ano científico, olha. Bom, né? Na época do menino começava a namorar, namorada. A Marcelinho tinha 13 anos. Mas sabia do Marcelinho, só na hora das provas para afilar do Marcelinho. O Marcelinho foi assim, mais recapado, mais pingo, falava pouco. Na universidade aqui também falava pouco. E quando eu entrei aqui na física, eu achava que aquilo ali era adequado para mim. O professor Roberto Jorge, quando eu entrei aqui vindo da engenharia, tá bom? Vai ser da administração científica, da física, tem que começar a estudar umas coisas de física. Ele tem uma pilha de vídeo.
Tem que estudar mecânica estatística, mecânica quântica, tem que estudar elétrica, tem que estudar mecânica clássica. Uma filha de livro, não voltou, não virou para estudar. Disse, aqui eu tô feita. Ninguém vai me perturbar, Mas também fui encontrando a turma que gostava das coisas que eu gostava, de estudar física, de física, certo? Então tinha a Tereza, tinha a Marta Bibiana, que na época, as pessoas que estavam estudando para ser físico. Gostei daquilo. Não me identificava muito na engenharia. E a gente se aproveitava dele, né? Então, os livros que ele estudava, a gente ia lá para estudar também, já que o professor Roberto Jorge passava para Marcelo, então, nós duas, eu e Marta, a gente ia lá junto para estudar. Era. Aí que a história das marmitas compartilhadas, né? Dos nossos almoços, jogo de xadrez. Fiz um curso como ouvinte de estrutura da matéria com o professor Jenner. Esse é um curso fantástico comigo. Eu achava aquele negócio bonito demais. Feito conta elétrica, dualidade, onda partícula, aquele negócio, né, teoria da relatividade. É muito digitado. Aí fui me encantando pela física e me identifiquei. Assim. Para seguir, então, na sequência, né, eu tenho pergunta dois, mas e aí, para continuar na pós-mestrado, como era naquela época? Aí, assim, para mim foi natural. Fui preparado aqui na iniciação científica para seguir a pós-graduação em física. Apesar de uma certa resistência em casa. Então, minha mãe me botou para fazer engenheiro, esse é um engenheiro brilhante, né? Aí o Marcelino vai, claro, ser professor de física foi meio frustrante para minha mãe na época. Ela começou a relaxar quando eu fui pela primeira vez para uma conferência. Foi no encontro da SBPC, lá no Paraná. E a universidade pagou minha passagem e avião na primeira vez. Acho que ninguém, nenhum dos filhos, nem ela nunca tinha andado de avião, pagou a minha passagem para eu ir lá no Paraná, apresentar uma palestra e voltar. Aí ela começou a achar que esse negócio de ser professor de física parece que é importante. E hoje em dia, todo lugar que ela chega, esse aqui é o meu pico, Marcelo, doutor. Eu fui preparado para fazer a pós-graduação aqui na iniciação científica e muitos professores da época, inclusive o meu orientador, que era o professor Roberto Jorge, tinha feito pós-graduação lá na UFPR, lá em Recife. Então ele me indicou lá para ir para Recife, participei da seleção e acabei sendo orientado pelo mesmo orientador do professor Roberto Jorge, o professor Sérgio Coutinho, na época. Eu fui seguindo os passos naturais aqui da minha iniciação científica. E se repetiu o que aconteceu lá quando você era do prézinho, não é isso? Quando você chegou lá, tinha, por exemplo, Quântica 1 para você fazer? Não tinha. Eu cheguei no segundo semestre de 85. 85, 85, você chega. Já. Eu fui de segundo semestre de 85. E a disciplina do mestrado lá era no primeiro semestre tinha teoria quântica 1 e elétron, e no segundo semestre tinha mecânica estatística e teoria quântica 2. Eu cheguei no segundo semestre, aí eu ia fazer uma disciplina só, ia atrasar o programa, eu ia fazer as duas, né? E o professor Roberto Jorge falou com o pessoal lá, não, pode botar a teoria quântica 2, que eu mais saí, que não é. Esse não sou o professor Silvio Canuto, mas o professor Roberto Jorge tinha me entregado bem, né? Eu consegui dar conta. E quando eu cheguei em Recife, foi que eu vi que eu tinha feito realmente a opção certa de carreira. Uma turma de estudantes, aí quando eu estava há pouco mais de 20 anos, a diferença de idade zerava, certo? Uma turma de estudantes, todos que gostavam de física como eu, gostavam de estudar, sabe? Então, consegui fazer uma turma de amigos que sobrevivem até hoje, juntos, né? E era muito optar muito esteira. Nem sei. É muito cano, certo? Não, pode falar. Vai falar. Dessa raça. Eu lembro, assim,
eu cheguei lá, minha turma tinha alguns colegas que estão até hoje, então eu vou citar 2 que participaram desse evento. Eu sou Adalto, sou Jeremias, que na noite anterior, a primeira prova que eu ia fazer lá, né, na UFPE, que era de mecânica e estatística, né, então antes de sair lá do departamento, passou o dia inteiro estudando, antes de sair, vamos tomar uma para relaxar, para a prova de amanhã. E como eu estava começando a me integrar naquele grupo, eu não podia dizer, não, vou dormir para chegar na prova. Não, eu fui lá, então, uma cerveja em Olinda, a noite inteira. Noite inteira, aí sem hora para na em Olinda, aí não tinha hora para acabar. Aí chega no outro dia, de manhã cedo, fazer a prova do professor Brader, de mecânica e estatística. E aí? E aí foi indo, dá tudo certo no final. Tá tudo certo. Então você recomenda isso para esses alunos que vão escutar? Certamente. Isso é importante para você manter um certo equilíbrio mental, saúde mental também, certo? Exato. Não é só estudar, não. Você tem que viver. E aquele período em Recife, para mim, foi transformador. Eu cheguei em Recife, uma criança, e saí doutor, casado, com filho, certo? Então, aqueles 5 anos em Recife me transformaram. Virou Marcelo da Alda. Saí de lá, Marcelo de Alda. Marcelo de Alda. Sim, então tá vendo. Sim, então, vai. Volta um pouquinho. Não, na linha do Marcelinho, o que fazia seu olho brilhar no começo e hoje, na carreira científica? Assim, o que você gosta do dia a dia? O que você gosta mais? Assim, no começo eu brilhava mais quando eu aprendia. Aprender qualquer coisa, conseguir compreender. Né? Aprender não, alguém me disse um negócio e eu aprendi. Conseguir compreender as coisas. Então aquilo ali me deixava muito fascinado. Estudava um monte de coisa, depois conseguia compreender sozinho algum comportamento da natureza. Né? Eu gostava muito. Hoje em dia eu gosto mais de ensinar as coisas que eu já aprendi, né? Os estudantes gostam de vez em quando, dizem, rapaz, professor Marcelo fala umas coisas assim, vem de onde isso daí? Vem de tudo que eu aprendi, que agora eu quero passar para vocês, essa forma de como você tentar entender a natureza, certo? E para você entender, você tem que ter estudado muito. A compreensão não vem daquela luz, né? A luz que aparece não acende sozinha, certo? A luz para acender tem que ter a energia, tem que ter energia colocada ali para a luz acender. E hoje em dia eu gosto muito quando um aluno meu disse que aprendeu alguma coisa. Fiquei muito feliz quando uma das minhas alunas, Júlia, na recepção dos férias, disse, eu gostei muito do professor Marcelo, que o professor Marcelo me ensinou a pensar desse jeito. Não foi nem que eu ensinei física nenhuma para ela, me ensinou a pensar desse jeito. Né? Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, muito realizado. Mas isso não é de hoje não, viu? Porque na época do mestrado, né, eu acompanhei Marcelo, cheguei um ano depois, mas não, 6 meses, né? 6 meses após, então já foi em 1986 que eu cheguei por lá. Mas à noite, né, ele se travestia de professor e era ele quem tirava as nossas dúvidas. Né? Então, a gente estava chegando para fazer teoria quântica 1, né? Estatística. Então, estatística ele já tinha passado por isso, então ele ensinava para a gente. E teoria quântica 1, ele estava como colega. Ele tinha feito a 2, ele estava como colega. Então, a noite era desse jeito. Todos se juntavam lá no apartamento que eu morava e era Marcelo Lira nos ensinando, tirando as nossas dúvidas. Tem que apontar um detalhe. Não é só aluno. Noite inteira, tem as colegas também. Eu não. Eu ainda só. Você já nasceu na história. Eu ainda estou em 86. Eu estou no Marcelo Leite Lira. Já sabe no Marcelinho, Marcelo Piada. Marcelo Piada. Até hoje, Marcelo é um grande motivador de nós docentes. A gente queria conhecer isso. Mas daqui, dessa vez, acho que eu sou o que conhece há menos tempo. Conheci ele em 2016, participou da minha banca de doutorado. Né? E assim, antes de eu fazer doutorado, eu estava no mestrado ainda, a gente já sabia de um tal do Lira. Uma entidade. Era uma entidade, era presente. Marcelo Lira. Não, cara de Alagoas, Marcelo Lira.
Aí vamos chamar ele lá para minha banca. Aí quando eu cheguei lá para a apresentação, o Marcelo já estava lá, só que eu não sabia quem era o Marcelo ainda. Cadê o Marcelo? Eu estava ele lá no cantinho, todo quietinho, como ele fez, a sugestão dele, tímido, até a história do Marcelo explicando o que é que eu estava lá tímido e tal. E aí, Marcelo, ele fala muito pouco. Muito pouco. Agora, quando eles falam, meu amigo, é demais. Na minha tese, ele falou só o necessário, deu vários insights, coisas que ele faz com aluno, com nossos colegas, qualquer canto, qualquer lugar. Então, para mim, uma das principais características é a simplicidade em vários aspectos. É na hora de dar um insight, você aqui. Ele está lá, não, tem milhares de artigos aqui, não sei o quê. Aí ele faz uma pergunta. Você vai na reunião, vai seguir aqui uma pergunta, você vai chegar com uma resposta daqui a alguns meses. E essa mesma simplicidade vai para a questão de harmonia. Isso é muito importante. Reunião. Em poucos lugares, você vê em outros departamentos por aí fora, você vai ver alguém que realmente consegue juntar os opostos e para chegarmos ao conselho. Aí, geralmente temos uma reunião calorada, vários pontos. Plano A, plano B, não, fazer isso, e Marcelo Solar. Caladinho, aquela risadinha dele, você tá rindo, Aí fica lá caladinho, aí vai dar palavra. Aí ele solta talvez duas sentenças, duas sentenças. Resolvi, caminhou, graças a Deus, com Deus, né? Graças a Deus, está falando. Isso é o Marcelinho aflorando. O Marcelinho observava muito, escutava muito, certo? Explica muita coisa. Esse background do Marcelinho. Aí minha pergunta vai ser o seguinte: como essa simplicidade se estende até o seu jeito de ser, com essa ausência de vaidade, a gente está numa academia. Academia é um poço de vaidade. Poço de ego. E na hora que o ego bate no outro, aí eu quero saber de você, assim, com essa sua formação de Marcelinho, de quieto até hoje, como é que você conseguiu navegar na academia no meio dessas vaidades? Quais foram as suas principais dificuldades? Sofrida, né? Sofrida. O Marcelinho nunca saiu daqui, não. Marcelinho tá aqui. De vez em quando ele aflora. E pro Marcelinho foi muito difícil. Quando eu vim aqui para o UFAL como professor, logo depois que eu fiz o pós-doc, a gente estava começando o programa de pós-graduação aqui na UFAL. Tinham poucos professores e, assim, rapidamente eu me destaquei por ser um professor da pós-graduação que publicava acima da média. Publicava mais, era importante demais publicar resultado. Eu publicava acima da média e colaborava com os colegas. Eu tive publicação científica com a professora Solange, com o professor Crisógono, logo quando eu cheguei com o professor Éder. Falei lá para o professor Roberto Jorge para publicar o meu artigo da iniciação científica. Então, eu colaborava com muitos colegas e acabei publicando acima da média. Publicar acima da média foi um estorvo para o Marcelinho, que colocava o Marcelinho numa posição de liderança e o Marcelinho não estava para ser líder. E é muito difícil. Olhando agora, parece que o Marcelinho nasceu. Não, de jeito nenhum. Era muito difícil. Muito difícil para o Marcelinho. Não, hoje eu me acostumei mais. Mas Marcelinho foi chamado para ir para a primeira vez para o CA do CNPq. Tem que ser, não. A angústia que dava no Marcelinho ir para o CA do CNPq. Uma angústia. Aquelas reuniões em que todo mundo debatia. O Marcelinho fica escutando, não gosta de ficar debatendo muito. E aquele debate foi difícil, mas foi um aprendizado, né? Você seguindo isso daí. Que bom. Marcelinho, quando eu voltei do doutorado, agora estou em casa. Voltei para Maceió, perto da minha família, né? Aí, quando deu 6 meses, recebo uma ligação do professor Maurício Coutinho, que tinha sido meu orientador do doutorado. Fiz uma viagem agora nos Estados Unidos, de uma palestra fantástica lá no MIT. Uma palestra, todo mundo gostou muito da minha palestra, estava lá não sei quem. Estava lá o Mehran Kardar, que era um cara famoso da mecânica estatística na época. E eu falei de você para ele. E ele disse que ele recebe para fazer um pós-doc lá. Então, consegui para você fazer um pós-doc, vai ter.
Filhinha pequena, cuidado da minha filhinha pequena, tinha acabado de comprar um apartamentozinho. Olha. Você vai, né? E o Marcelinho não sabia dizer não. Você vai, né? Vou. E ela já casar no papel, que na época não era casar no papel para tirar visto, para estudar inglês, não sei o que, para poder ir para os Estados Unidos. Aí chegava lá, o Marcelinho naquele ambiente hostil, certo? Né? Diferente, hostil não, é muito diferente, outra cultura. O Marcelinho estava muito fora da zona de conforto. Então isso foi, né? Essas coisas sofridas que você vai ao longo da carreira ultrapassando e depois ficando cada dia mais forte, né? Eu consegui ultrapassar essa barreira. Eu achei que o Marcelinho não ia conseguir fazer isso não, né? Eu lembro, eu falo, o professor Maurício Coutinho, depois me perdoe, né? Mas eu lembro assim, quando eu escrevi a primeira versão da minha tese de doutorado, aí eu postei lá para o professor Maurício Coutinho, ele olhou assim rapidamente. Eu achei que você não ia conseguir escrever uma tese de doutorado, não. Na minha... O Marcelinho sofria com essas coisas. Essa não tem. Maurício disse pro Marcelo isso, imagina assim, o Marcelinho era quieto, né? Quando falava lá com o professor Maurício Coutinho, então não tinha, quando ele me dava umas contas para fazer, eu ia lá pro meu birô e fazia. Assim. Aí quando chegou na época de escrever a tese, eu mostrei a tese para ele, achei que você não ia fazer uma tese, não. Ele tem essa boca, como é que você quer? Eu disse, olha... Era sempre aqui. O F labial no instante estourado. Eu vou interromper a conversa. A conversa é interessante. Eu podia prolongar um pouco mais aqui, mas eu tenho um negócio para mostrar aqui para o professor Marcelo. Eita. Rapidamente. Mas não mostra para todo mundo, não. Mostra só para mim. E, professor, são recados aqui. Parabéns, amo muito você. Agradeço sempre por ser esse pai maravilhoso e prestativo mesmo estando longe. Você me ensinou a correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos e chegar onde eu cheguei hoje. E me apoiando sempre. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de você como pai, como amigo, como profissional, como filho. Te amo. Já já a gente comemora juntos o seu 60º, sua entradinha na terceira idade. Saudades. Oi, vovô. Parabéns. Te amo, vovô. Amo quando você me dá muitos ovinhos e abacate. 60, Cello. Muita saúde. Muito obrigada por ser meu pai, meu parceiro, meu melhor amigo. E por tudo que você faz pela gente, principalmente por mim. Vamos comemorar do nosso jeitinho. Olá, falar aqui um pouquinho de Marcelo. Feliz aniversário, amor. Eu te desejo tudo de bom por esse homem admirável, que eu admiro como pai, como homem. Agradeço sempre por ter você na minha vida. E muito obrigada por estar comigo sempre. Sempre que eu precisei, sempre que nos momentos difíceis. Feliz aniversário, amor. Seu aniversário. Muitos anos de vida, muita paz, muito carinho, muito amor. Seja muito feliz, pronto. Por ter me dado um filho tão maravilhoso como você. Beijo. Um beijo. Vou mostrar para ela depois, que a bichinha não vai lembrar que gravou, cara. Pois é, alguns. Essa é minha galera, pra quem não viu, essa é minha galera. Vou. E ela foi formanda da primeira turma da faculdade de letras. Caramba, me dá um pau. Terminou letras, filosofia e letras, aí. Primeira turma. Antes de ao seu pau, ter uma só criança separada, eu recaíram, faculdade de letras, faculdade de direito, e era tudo. Aí a outra é a dona de tudo, certo? A penúltima, a Alda, né? Querida, ter aí dessa trajetória, né? No lugar de igreja, que a outra sempre a dificuldade, né? Da alegria, as outras duas filhas, a Mariana. Eu acho que tem que estender um pouco,
antigamente, né? Pedro de Alcântara, Francisco, Monteanizol, Paulo Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, Bragança, Bourbon. Sabe quem era esse? Dom Pedro I. Aí agora não pode ser só Marcelo de Alda, é Marcelo de Alda, Mariana, Banda, Lindinalva, Mora, tem que botar mais sobrenome. Mas agora a distribuição de carga horária vai ser professor Marcelinho, vai aparecer. Prêmio de estatística, professor Marcelinho. Marcelinho, volta Marcelinho. Certo? Depois desse podcast aqui. Bom, vamos convidar agora para participar da nossa conversa algumas estudantes aqui do curso de Física. Então, começo convidando a nossa estudante Mariana. Palmas para a Mariana. Palmas? Bem-vinda, Mariana. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, dá licença. Aí, o senhor gostamos de perguntar em sala. Né? Isso, vamos ver. Antes dela perguntar, certo? É a coisa mais difícil que a gente aprende a fazer. É pergunta, não é dar resposta. A coisa mais difícil que existe é fazer pergunta. A resposta é fácil, você bota no IA lá. Bota no IA, faz uma pergunta e ele dá a resposta. Eu quero ver o IA bom quando ele souber fazer as perguntas certas. Eu liguei dessa chat para hoje. Então, acho que a ideia de trazer a gente aqui como aluna é justamente trazer o seu lado como professor. E eu queria saber se... Bom, começar do contexto. O pessoal no começo da graduação, né? No meio da graduação e final da graduação também. E eu considero como toda vez que algo que tinha como se fosse o corte e no curso. Eu sei estar mais feliz, mais encantada pela física e com mais vontade de aprender. E eu sei que isso é comum para todo estudante que faz o pensamento. E eu queria saber se foi seu sonho da aula ou se foi um efeito colateral da sua carreira como pesquisador. Já deu para ver da história do Marcelinho, né? O Marcelinho não foi feito para ser professor, não. O Marcelinho era quietinho no seu cantinho, certo? Mas para ser um programador, do que um professor, né? Então, eu fui me descobrindo o professor, que realmente me encantava ensinar. Aí, né? Fui me descobrindo. Quando eu fazia engenharia, quando eu estudava na iniciação científica, quando eu estava no mestrado, doutorado, não pensava muito em ser professor, não. Beleza? Mas assim, você vai. Aqui os colegas, né? Os colegas. Na engenharia, sim, eu não ensinava. Os colegas não, eu passava a fila das provas, né? Passava a fila, fazia uma permuta, na verdade. Fazia uma permuta. Porque eu recebia de volta, assim, nos cursos de engenharia, tem que fazer projeto, aquele negócio de projeto. Aí o projeto aí eu não gostava muito de fazer, não. Então os projetos fazia em equipe, faz o projeto aí da equipe, na provinha eu dou uma ajuda para você. Então, né? Trocava, assim. Mas não me sentia que ia ser professor. Eu comecei a sentir que gostava de ser professor quando eu virei professor de verdade. Foi a primeira vez em sala de aula? Você já decorou o concurso de aula, ou não? Eu nunca tive entrado na sala de aula. Eu tenho uma experiência pontual de quando eu comecei no curso de engenharia, antes de ganhar minha bolsa de iniciação científica. Aí eu dei umas aulinhas particulares para um pessoal que ia fazer vestibular. Aí dava umas aulas de física e matemática durante um semestre. Tem um semestrezinho, aí depois dei iniciação científica, ficar dando aula, vou ficar estudando. Mas aí tinha não era uma sala de aula, eram umas 3 garotas lá, morava ali na rua, tem a Rua do Sol e tinha a rua... Não, era uma rua famosa, que era ali na Praça Sinibu, que tinha uma pizzaria na esquina, não lembro mais o nome dessa rua, não. Mas ela morava ali, aí eu ia lá na casa dela, dava uma aula de física. Não era lá, era na rua de uma pizzaria que tinha na frente da Sinibu. A Sinibu? Pizzaria Sorriso. Rua da Praia? Rua da Praia, na pizzaria Sorriso que tinha na esquina, Rua da Praia. Aí eu tinha essa experiênciazinha de nada, mas... Quando eu estava durante o meu doutorado, eu fui contratado como professor substituto aqui no Instituto de Física. Aí fui contratado sem assumir disciplina nenhuma. E naquela época, o pessoal, acho que as coisas eram mais maleáveis, né? Então, o pessoal daqui, os professores, tinham interesse em me fixar aqui depois, quando terminasse o doutorado. E a oportunidade que eles iam na época de abrir um concurso, não era um concurso, era um contrato temporário de professor substituto, de 20 horas. Era só para manter o vínculo, certo? Aí eles me contrataram como substituto, mas eu fiquei em Recife, não peguei disciplina nenhuma.
né? Aí fiz o meu concurso em 89. Eu tinha nascido, fiz o concurso em 89, passei no concurso para efetivo, mas ainda era estudante de doutorado de Recife. Eu disse, fique lá, não venha para cá não. Só vim quando terminar o doutorado. Então eu só vim realmente para cá em 1990, no final de 90, foi quando eu comecei a dar aula, realmente. E experiência nenhuma disso aí, de turma dessa. Mas já está chegando, certo? Aí eu rapidamente teve aquele, né, vai lá para o MIT fazer o pós-doutorado, fui empurrado lá para o MIT. Quando eu voltei, era no começo de 94, já tinha o programa de pós-graduação, ali eu já comecei a orientar, achava muito massa orientar, né? Orientar, era ensinar sem estar dando aula, ensinar ali no tete-a-tete é muito melhor para o Marcelinho. Aqui, ensinar sentadinho, que está numa turma com 60 pessoas lá. Mas tinha uma característica, a orientação dele, né, logo no início. Eu acho que vem da história do Marcelinho, né, que chegavam para ele lá, você precisa orientar doutorado? Ele, não. Primeiro iniciação científica, depois o mestrado, depois o doutorado. Tem que ter essa sequência. Né? Aí peguei iniciação científica, Francisco Fidelis, foi logo um dos primeiros. Pedro Valentim, né? Mas eu orientei, na pós-graduação, orientei logo no início o Ayrton, que era aluno do Uriel, Ayrton, lá do Piauí. Né? Era muito diferente naquela época a nossa pós-graduação. Tinha turma de 2 alunos, 3 alunos, e escrevia com 2, 3 alunos. Tinha o Ayrton, teve o Argolo, que foi aluno do Roberto Jorge, mas eu não participei da... o professor Roberto. Depois ele foi fazer o doutorado em Natal, mas o mestrado ele fez aqui. Aí tem o professor Elton Feierman, que está no CEDU agora, também foi estudante de pós-graduação. E o Ayrton, que era do Piauí. Então o Ayrton participou, o primeiro que eu participei de coorientação com o professor Uriel. Né? Depois, quando terminou a iniciação científica do Francisco, aí eu comecei a orientar sozinho. Acho que foi o primeiro de mestrado. Oi, querendo mostrar serviço, né? Mas queria mostrar serviço, mas não queria a projeção que aquele serviço ia resultar, certo? Então, mas Francisco não, Francisco era outra coisa, Francisco era... Quem gostava. Muito bem. Vamos convidar agora mais uma estudante. Né? Obrigado, Mariana, pela sua participação. Vamos convidar agora a estudante Júlia. Uma salva de palmas aí para a Júlia. Obrigado, Júlia, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Fique à vontade aí. Então, a minha família, eu acho que esse ano fora completa, mas, assim, tanto de encontro de pessoa Marcelo, e eu sou orientada, eu sou orientada também. Chega mais próximo do microfone, Júlia. Você fala baixinho. Eu sou orientada por professor Marcelo, e antes da gente ter a nossa primeira reunião, ele estava muito nervoso. Aí eu fui precisar o lápis do professor Marcelo. Ai, tá mano. Mas assim, foi num banco único gigantesco. Cara, é fantástico. Mas na época tiveram coisas assim que me brilharam os olhos. E eu acho que de qualquer estudante, que é que o senhor fez justamente estágio de pós-doutorado no MIT e na Escola Politécnica da França. Aí eu sei que o senhor falou um pouco da sua experiência, mas eu queria saber quais foram, assim, as suas melhores memórias dessa época. E também os perrengues que o senhor passou lá. Perrengue teve alguns. Perrengue teve alguns. Teve um, logo no início, me deixou bem desequilibrado. Logo no início, quando eu cheguei no MIT. Que foi difícil. O Marcelinho chegando no MIT, certo? Com a esposa, não falava nada de inglês, uma menina de 1 ano e meio, bem de 2 anos. E eu tinha pedido para a secretária lá do grupo conseguir um apartamento para a gente ficar lá uns dias, tá? Antes da gente ir para um lugar definitivo. E ela tinha conseguido um apartamento lá para eu passar uma semana. Né? Tinha deixado a chave lá na portaria do prédio. E na época, tinha um colega, hoje é professor lá da UFPF, sou Lúcio Acioli. Tinha um colega que estava fazendo pós-doutorado lá. Né? E ele foi me receber lá no aeroporto. Para mim já era um alívio, né? Um colega que eu já conhecia ia receber a gente no aeroporto.
Né? Foi Isso era que ano passado? 1992. Foi que recebi no aeroporto. Lá naquela época que não tinha internet. Nada, nem nada. Celular. Aí ele foi me receber no aeroporto, foi tranquilo, né? Pegou lá. E no trajeto, no trajeto do aeroporto, eu digo, esse apartamento, o pessoal que conseguiu pra mim. Aí o Lúcio disse, rapaz, fique lá em casa. Fique lá em casa, vai para esse apartamento não, fique lá em casa. Aí, Marcelinho. Buscando a carne do mais tranquilo para mim, ficar isso. Aí não, pô, posso ficar na sua casa? Pode, eu fico lá no quarto, bota mim no outro. Se realocou lá o menino e eu fiquei lá no apartamento dele, né? Durante 15 dias. Feliz da vida, certo? Né? Não ia ficar sozinho no prédio, não sabia de nada, ia ficar lá com o colega, né? Tinha pelo menos um laço de amizade, lá havia uma referência, ele foi comigo em vários setores do MIT, assim que eu cheguei, certo? Então foi uma ajuda muito grande. Mas quando eu cheguei lá no departamento de física, que fui me apresentar para a secretária, com a cara desse tamanho. Eu já tinha ido lá no apartamento lá para dizer que não ia ficar, né? E ter devolvido a chave. Porque o Lúcio passou no apartamento antes e pegou a chave. E aí levar para mim no aeroporto. Aí na volta ele disse, vai ficar não. Ainda já tá com a chave. Não tem problema. Aqui nos Estados Unidos, se você não quiser um negócio, não é obrigado a ficar. Amanhã de manhã tu vai lá e devolve a chave. De manhã eu devolvi a chave para ele. Disse para a mulher que não ia ficar lá. A mulher pegou a chave. Por aqui nesse tá certo? Mas ligou para a secretária lá, reclamando que ela tinha reservado o apartamento, que tinha não sei o quê, e que tinha deixado de alugar para outra pessoa. E quando eu cheguei lá, a secretária veio assim no bebê. Que aqui nos Estados Unidos, quando você tem um negócio, tem que cumprir. E que você tem que cumprir, que a pessoa deixou de alugar e me deu mais. Não era o que eu estava querendo assim. A recepção não era essa. Deu mais pouco que eu não fiquei lá no apartamento. Mas, assim, eu fiquei tão chateado que eu não consegui entrar na secretaria. Eu não ia mais na secretaria. Uma vergonha nada. Assim. Porque a mulher lá me disse que ia cobrar uma semana, eu pagava uma semana para ela. Mas a mulher, quando eu devolvi a chave, ela não falou nada. Ela podia dizer, tem uma multa aqui, você não vai ficar, tem que pagar uma semana. Pagava, ia tranquilo para casa. Falou nada. Aí quando eu cheguei da MIT, tomei aqueles povos, não estava preparado. E outras pessoas assistiram a essa chama? Não, acho que foi eu, a secretária estava, eu e ela, assim, na secretaria. Professor, e o que é que o senhor produziu nesse período lá também? Foi um período bem importante para mim, e eu acho que aqui para o Instituto de Física também. Né? Eu fui para o MIT estudar cristais líquidos. Nunca tinha estudado na vida. O que eu sabia era usar métodos de teoria de campo em matéria condensada. Né? E o projeto que eu tinha feito com o Kardashev foi usar esses métodos de teoria de campo para estudar propriedade de cristais líquidos. Estudar isso daí. Né? Produzi, na época, 2 artigos só sobre isso. 2 artigos. O primeiro que eu fiz também teve um certo choque, né? E assim que eu cheguei, o professor Kardashev lá me deu o projeto, aí discutiu lá qual o projeto que eu queria fazer, né? Mas ele ia ter que viajar, ia passar 1 mês fora, 2 meses fora. Não lembro exatamente quando foi, mas foi assim, 1 mês, 2 meses. E me deixou o projeto lá para fazer. Celinho aqui sentado sozinho, eu falei, vai meter bronca. Aí meti bronca lá, fiz todos os cálculos, fiz todos os analisei, escrevi o manuscrito. Ele chegou, eu peguei na mesa dele. Aí ele foi muito feliz, olhou lá, elogiou, mas tire meu nome, porque eu não fiz nada nesse artigo. Tire meu nome. Quando ele mandou tirar o nome, rapaz, ele deve achar que tá tudo errado. Tire meu nome aí, porque eu não fiz nada, mas acho que era só o natural dele, certo? Eu não fiz nada, você fez tudo sozinho, nada mais natural do que o artigo ser só seu. Mas o Marcelinho não quer só assim, não. Deve ter feito alguma coisa errada, ele não deve ter gostado de eu ter feito tudo sozinho. O próximo artigo agora eu vou fazer. Todo dia eu vou fazer essa porta Com um artigo novo. Aí esse foi um... E aí abriu toda a área. E aí em paralelo com essa coisa do cristais líquidos, que abriu o
Hoje em dia tem um grupo consolidado aqui no Cristais Líquidos, né? Depois quando eu estava aqui já na pós-graduação, orientando mais regularmente, né? Um aluno de iniciação científica, eu chamava Ítalo de Oliveira. E aí, na época... Aí chegou para ser meu aluno de iniciação científica, né? E eu nunca mais tinha feito nada de Cristais Líquidos, então eu estava com vontade de refazer. Mas era um negócio meio difícil na época, né? Tinha que se transformar de fogueira, umas coisas teoricando. Ele me liga, para mim. Tinha um negócio para ter normalização, de regularizar zero, umas funções que não calculavam de infinito, você tinha que de alguma forma subtrair os infinitos. Eu tinha aprendido esses truques todos lá no meu pós-doutorado. Mas era um negócio meio difícil de fazer, né? Aí chegou o Ítalo lá, Ítalo, quer fazer iniciação científica comigo? Tu sabe transformar de Fourier? Sei. Sabe essa árvore aqui? Sei. Tu sabe o que é isso? Sei. Aí sabe, eu vou começar a fazer cristal com ele, o cara sabe tudo. É o Ítalo. Ele não sabia nada. Ele disse que saiu da minha sala, foi direto para a biblioteca, pegar o livro, estudar tudo que tinha dentro que sabia. Não sabia nada. Mas aí começou, então a gente voltou a estudar cristais líquidos aqui, e hoje em dia ele é líder do grupo de fluidos anisotrópicos, né? Cristais líquidos. Muito bem. Obrigado pela participação, Júlia. Vamos chamar agora a estudante Joana. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigado pela sua participação. Obrigada, que agradeço. Próximo do microfone aí. Tá certo. Tá bom? Tá jóia. Tá certo. Bom, então, a técnica tá lá, sim. Bom, eu sou Marcelo, eu tive a oportunidade de estudar com o professor. Eu agradeço muito, por sinal, tenho muito a agradecer. Aprendi muito com o senhor. Que bom. Bom, né? Eu meu papel. O senhor já falou algumas partes, mas eu queria saber quais foram as partes mais marcantes da carreira do senhor. Além disso, também queria saber quais foram as principais mudanças que o senhor presenciou, testemunhou ao longo da sua carreira. Ah, sim. Teve alguma... Sim, eu não podia dizer assim, teve uma coisa marcante que daqui para trás era um, daqui para frente era outro. Não tem isso, né? A gente tem essa ideia que, assim, existem coisas espetaculares que acontecem na nossa vida no determinado dia, que a partir daquele dia agora a nossa vida é completamente diferente. Não é assim que as coisas funcionam, certo? As coisas vão acontecendo e vai acumulando e vai moldando, né, a personalidade e o estilo de vida de cada um. Mas eu posso, assim, relembrar alguns momentos muito importantes, né? Quando eu entrei na iniciação científica aqui, foi um drive para mudar a minha carreira. Eu entrei na iniciação científica e aí eu já coloco na mesma sequência a iniciação científica, já puxou o mestrado, já puxou o doutorado, foi tudo na sequência, né? Pós-doutorado, e por pós-doutorado no exterior, acho que foi também um degrau importante, certo? Para ver uma outra cultura, ver como é que o pessoal pesquisa na outra cultura, certo? Tudo bem diferente, se aprender que, assim, as coisas que eu estudava aqui eram as mesmas coisas que o pessoal estudava lá. Mas tem um posicionamento, uma postura diferente com relação a algumas coisas que a gente vai aprendendo. Isso ajudou muito a amadurecer a carreira acadêmica. E teve o principal, assim, que fez aquela transformação do Marcelinho, que é o cara que tinha que ser o líder, foi o ano miraculoso. Teve o ano miraculoso do Einstein, né, de 1905, aí teve o ano miraculoso do Marcelinho, em 1998. 1998 foi um ano miraculoso. Em 1997, eu estava orientando o Francisco, aí estava fazendo questão de fazer uma dissertação do mestrado destacada, então dessa dissertação do mestrado saiu um artigo no Physical Review Letters, que era a revista mais importante na época de física, e hoje em dia, até hoje ainda é muito citado, 30 anos depois. E em 1987, o professor Constantino Salles fez uma visita aqui em Maceió. E 97. Foi que olhei rápido, foi 97, mas me lembro que eu falo do Constantino antes. Né? Aí ele veio em 97 aqui trabalhar com um grupo, e eu desenvolvi um estudo lá com ele, a gente escreveu um artigo que saiu um outro Physical Review Letters,
No mesmo ano, 1998. Em 1998 eu publiquei 2 discos de Review Letters e os 2 têm centenas de citações hoje em dia. Então, por causa desses 2 artigos, eu comecei a ser convidado para ir para a conferência internacional, dar palestra, né? A organizar a conferência internacional aqui em Maceió. Eu organizei uma em 2000, que era dedicada a linha de trabalho que eu tinha feito para a Constantina. E depois aí tinha sido convidado para ir para uma conferência no México por causa da dissertação do Francisco. E de lá o pessoal me convenceu a trazer a conferência aqui para Maceió, então organizou a conferência aqui em Maceió. E organizar a conferência, a pessoa tem que ter muito perfil de liderança, não? E organizar tudo, e dar tudo na cabeça. Então, 98 foi um ano importante. Assim, aí, se eu pegar o gancho, não me esqueça. Constantino, quando eu era estudante de iniciação científica, começando a fazer o meu projetinho de IC aqui na UFAL com o professor Roberto Jorge, eles já tinham contato e interação com o Constantino. Constantino já trabalhava com o Roberto, Solange, com o Reinaldo. Ele veio passar uma semana aqui em Maceió e o meu orientador, Roberto, disse: vai ali no quadro e mostra o teu trabalho de iniciação científica, Constantino. Constantino, eu já sabia que era o Constantino na época, né? A física e estatística no Brasil na época era Constantino e Salinas, né? Aí Constantino aqui, eu tinha que mostrar o meu IC para o Constantino. O C? IC. Né? De peso. IC. Mas assim, o meu trabalhinho dominava, então eu estava todo feliz. Ai, postei as fotos da TechPage, os traços que tirava, estava me fazendo aquela frustração magnética. Aí mostrava lá, tirava as fotos. E no livro, os textos, tem uma curva típica de capacidade calorífica dos materiais magnéticos. É uma curva de pico, cara. E aí, eu trabalho lá, fazia as contas, ele dava 2 picos, tá? Um pico para a temperatura, pico para a temperatura, eu mostrando tudo para o Constantino, ele fez todas as contas, com calor específico, naquele 2 picos, e na literatura, pelo menos nos livros, textos aparecia um pico, ele ouviu tudo lá, todas as minhas explicações. Marcelo, por que é que tem 2 picos? Tem? Eu já mostrei que tem. Aí fiz todas as contas e deu 2 picos. Por quê? Não quero saber como é que eu conto a capacidade calorífica depende da temperatura. Eu quero que você me explique por que é que tem 2 picos. Fico com a boca. Eu não sabia. Como estudante de ciência científica, não estava preparado a responder os porquês. Estava preparado a responder como. Como é que se comporta? Se comporta assim, descritivo. Era um estudante que sabia descrever bem o que estava obtendo. Mas assim, saber explicar o porquê vem muito depois, certo? Depois que você estuda muito, aprende muito, você aprende a explicar os porquês. Por que assim? Foi importante essa pergunta lá. Muito bem. Bom, obrigado pela sua participação aí, Joana. E damos continuidade agora com a Thaís. Bom, Thaís. Tudo, muito bom estar aqui. Eu... mais próximo do microfone, Thaís, que eu pegar o microfone. Fica com vergonha, não. É muito bom estar aqui ouvindo a sua história, professor, ouvindo os trabalhos que você fez, como você passou da engenharia para pensando, quero ser engenheiro. Aí você pensa, quero ser físico. Aí eu fiquei pensando, qual é a sua visão sobre atualmente a divisão entre licenciatura e bacharelado no Brasil, que algumas pessoas até estendem pro campo social, né? Somos inimigos do bacharelado, inimigos da licenciatura. Mas qual é a sua visão sobre essa divisão que tem no Brasil? Esse é um debate importante. Se você vai nos países desenvolvidos, dessa divisão do bacharelado para a licenciatura não é tão assim evidente como é aqui no Brasil. Mas a gente tem que entender assim, o contexto social que a gente está inserido aqui no país, certo? É um país que tem assim, uma carência muito grande de educação básica, e de professores na educação básica. Carência muito grande que não existe nos países que já foram desenvolvidos. Então é preciso ter um esforço, né? Um esforço das gestões e da universidade de formar
mais professores para a educação básica. Né? E o bacharelado em física, ele tem um viés mais de formação de pesquisador ou de profissionais para as indústrias, para o setor produtivo. Ou professor justamente para a faculdade, né? Mas o professor, o ensino superior, ou para as indústrias e para o setor produtivo, e menos para a educação básica. Então, a licenciatura no país, ela tem esse viés, pelo menos assim, que vem da responsabilidade social das universidades de formar professores qualificados para atuar no ensino básico. A dificuldade é muito grande, a gente sabe, quer dizer, não é nem tanto de você dizer, não é porque as escolas de ensino fundamental não têm estrutura e a pessoa não quer ir trabalhar, não quer ir dar aula no ensino fundamental porque não tem estrutura. A questão, acho que não é essa. Porque você dá aula de matemática, ciência, você pode dar aula sem muita estrutura. Né? Difícil é você convencer, né? Um jovem que sabe matemática, sabe física, né? Está no ensino superior. E onde está no ensino superior, em princípio, ele é uma pessoa assim, que tem assim, uma capacidade cognitiva avançada, certo? Qualquer curso superior que você esteja, mais acima da média. Aí você vai convencê-lo a dar aula no ensino fundamental, ganhando uma miséria, certo? Aí a pessoa, eu estou aqui, eu acho que eu tenho capacidade de cognição intelectual de, em vez de dar aula no ensino médio, dar aula no ensino superior, eu vou ganhar muito mais. Né? Então acaba tendo essa fuga, né, dos estudantes, dos bons estudantes que entram na literatura, na licenciatura, uma fuga para o bacharelado. Porque ensinar no ensino médio não é economicamente digno. E também não é muito bem visto, né? Não, você bem visto, isso isso se transforma. Você vai num país desenvolvido, professor de ensino fundamental é muito bem visto na sociedade, né? Não é bem visto aqui na nossa sociedade uma pessoa que ganha pouco, né? Se você ganha pouco, se você não tem dinheiro para ir para um bom restaurante, para ter um bom carro, aí você é mal visto na nossa sociedade. Aí o cara... Então, o principal não é nenhum investimento na estrutura das escolas. O principal é dar um salário mais digno para os professores de ensino fundamental, de física, de matemática, de português, lei, de filosofia, história, pagar melhores salários. E aí a gente vai conseguir manter, né, os melhores estudantes que são formados nesses cursos voltados para a formação de professores para o ensino básico, manter eles realmente dedicados ao ensino básico. Acho que isso, quando a gente conseguir vencer essa barreira de ter muitos professores do ensino básico competentes, já ter essa estrutura toda, né, azeitada, e não precisa ter uma diferenciação muito grande entre licenciatura e bacharelado. Né? Se você tivesse aqui no curso de física, tanto faz licenciatura ou bacharelado, faz 2 anos que é a mesma disciplina para todo mundo. Né? Aí você tem uma opção no meio do curso. Eu vou me dedicar a aprender métodos de didática voltadas para a criança, para adolescente, técnicas educacionais. Eu vou me aprofundar em física mais avançada para ser um pesquisador, para ser um físico. Se as duas opções me oferecessem o mesmo salário, muitos dos bons alunos eu queria ir para a licenciatura porque tem aquela vocação de querer dar aula. Mas não, você vai por esse caminho ou por esse. Por esse daqui tu vai ganhar 1, por esse daqui tu vai ganhar 10. Vai por 10. Sem conta, você pode ver eles têm uma cognição mais acima da média. Sim. Obrigado aí, Thaís, pela sua participação. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui com a estudante Catarina. Seja bem-vinda, Catarina. E aí, Catarina fez física 1 comigo, não foi? Exatamente, eu ia começar falando isso. Estou muito feliz de estar participando dessa conversa, porque o professor Marcelo, eu tive a honra de pagar física 1 com ele na graduação e no mestrado transição de fase. Que inclusive eu usei o caderno da professora Socorro, tá comigo, eu que roubei. Eu meu caderno. Eu pegou meu caderno. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. E eu vou aproveitar o gancho para fazer a minha pergunta, porque o estudante do bacharelado, ele não tem uma preparação para a sala de aula. Provavelmente a minha primeira aula será quando eu for fazer uma prova didática, porque eu nunca dei uma aula.
E eu queria saber onde o Marcelinho se tornou esse professor incrível, em que momento e quais são as suas preocupações que você carrega como professor com os seus estudantes. Eu passei pela minha trajetória, certo? Quando eu passei no meu concurso, eu não dava aula, não dei aula em Recife. Em Recife eu fui, o pessoal chamava de assistente de pesquisa, uma AEP, assistente de ensino e pesquisa, AEP. Um semestre com o professor Maurício Coutinho, no curso de mecânica estatística da pós-graduação, mas não dei aula. Ele dava as aulas e eu ficava lá, em princípio, para resolver as questões de ajudar os meninos na lista, mas o pessoal, os meninos eram bons alunos, ninguém precisava de ajuda do monitor. Então, o monitor lá não fez nada. Eu não dei aula, realmente, na minha pós-graduação. Eu tive aquele semestre da AEP, não dei aula. E fazia nem os exercícios, que o pessoal sabia fazer os exercícios. Era uma disciplina que tinha monitor, mas que não precisava de monitor. Aqui. E eu vim dar aula quando fui contratado como professor, aqui, sem experiência nenhuma de sala de aula. E daquele jeito, Marcelinho, para entrar na sala de aula lá com 40 pessoas que vão falar. E vai aprendendo. Se você tiver a vocação, você vai aprendendo o jeito de lidar. Quando é no ensino superior, eu acho que é relativamente mais fácil de você fazer essa transição do que se tivesse me jogado para dar aula em ensino fundamental. Aí eu não tinha nenhum preparo, não tinha nenhuma metodologia, nenhuma didática, nem não saber lidar com criança, com adolescente, ia ser muito mais difícil. Mas no ensino superior já era mais tranquilo. E a forma de você se expressar e aprimorando a sua didática foi evoluindo ao longo dos cursos, né? Então, como eu dava Física 1 em 1995, não é do jeito que eu dou Física hoje, que é completamente diferente, né? Você sabe como é que você deve se expressar, o que é que você tem que chamar a atenção, né? As analogias que faz, né? Hoje em dia eu faço muita analogia nas minhas aulas, né? Muita analogia, não é? A minha analogia nenhuma, o livro está ali, as coisas do livro. Então, eu vi essa celular da Laís, não, dos alunos que o seu talento é que você olha para elas e diz assim, não entendeu essa parte. Olha assim, já sei que não entendeu. Vou repetir. Já sei, não precisa nem dizer nada, só não entendeu. Os sinais, e na época, a experiência, dava minhas costas lá, dava minha aula, depois fazia minhas provas, ele é que luta, o professor. Ok. Tem gente que continua assim na vida, Não, mas dá piada, não pode. Tá ok, então agradeço a participação da Catarina, viu? Muito obrigado pela sua participação. E vamos dar continuidade agora com a presença do professor do Instituto de Física, professor Ítalo. Ele não diz nem Ítalo, levanta um pouco a higiene aqui. Interpretação um pouco. Acho que eu vou no máximo. Gira para aqui. Aí, beleza. Primeiro, agradecer aí o convite e parabenizar o Marcelo por essa data aí tão importante. Uma pergunta para o Marcelo, assim, que eu acho que é bem importante, não só porque ele já viveu muito e aí é importante passar isso para a sociedade. Assim, a sociedade tem uma visão de que os físicos são pessoas fechadas, que não comemoram, que não torcem futebol, que não assistem cinema, que não tem aberto para cultura social, que é cultura. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre, né, essa trajetória de como é ser físico, como é ser humano, junto de ser físico. Que físico não tem vida social, assim, Marcelinho. Eu não tinha muito, não. Mas hoje tem. Quando eu fui dormir ontem à noite, eu tava paz. Eu não devia ter vindo para esse jogo do CRB, porque amanhã eu vou estar sem voz, vou estar rouco, porque ontem eu assisti o jogo do CRB lá no Nicolé. Sofrer, gritar, sofrer, dizer um monte de palavrão, né? Chamar o juiz, perturbou muito o jogo ontem, então xingar o juiz. Explicar ao ator que estava acompanhando ali. E aquilo era normal, só podia me preocupar com então, vida social tem, assim, né? E assim, é muito. A gente tem um estereótipo do cientista na sociedade, cientista meio doidão, assim, então,
Vive no mundo da lua, né? Vive no mundo da lua, né? Desconectado de tudo. E assim, no começo, eu também tinha essa impressão quando eu comecei a estudar física, assim, né? Que era desconectado de tudo, fazia estudar, só fazia pesquisar e não estava nem aí candindo. Mas é porque você não vive, eu não vivia a comunidade dos surfistas, dos físicos, né? Então, na minha iniciação científica, eu comecei a ter uma comunidade, né? E saía para tomar cerveja, com a Tereza aí, com o Eduardo, que saía para tomar cerveja, para visitar. Lá em Recife, não precisa falar mais, né? Já falei em Recife. E gosta de futebol, gosta de fazer festa, gosta de tomar, gosta de jogar futebol, fazer esporte. Tem preocupação social? Tem também, certo? Então, não tem preocupação com a situação política hoje do mundo, desse negócio da luta da extrema-direita, tá? Manda contra o dinheiro todo. Não estamos desconectados da sociedade, certo? Então, mas é difícil passar esse estilo de vida. Hoje em dia não pode falar sempre. Eu vou falar, certo? Que eu sou dinossauro. Dinossauro pode falar, né? Quem não aprendeu ainda a nova linguagem, né? O estilo de vida do cientista é um estilo de vida normal. O que é o normal, né? Aí pronto, aí você vai assistir lá o Python of Science, que você vai entender o que é o normal. Não vai ter uma da floresta, o que é a normalidade. Então, mas é uma vida normal, certo? Normal, com as diferenças que todos têm, certo? Cada pessoa, um indivíduo, cada profissão tem as suas características, são todas diferentes, né? O estilo de vida de pesquisador é diferente do estilo de vida de sua profissão, do engenheiro, do médico, é diferente. É diferente porque é para ser diferente mesmo, né? Não é melhor, não é pior, é só diferente. E a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, aceitar as diferenças, né? Aceitar a diferença. E não é nem que tem gente que diz, tem que aprender a ser tolerante. Assim, não é para ser tolerante, não. Não é tolerar a palavra correta. Né? Eu tolero ele ali, cara, tolero aquele torcedor do CSA, não. Não é para ser tolerante, é para você entender que as coisas são diferentes. Isso aí. Vida normal, certo? É diferente de mim, mas é vida normal. Hoje em dia, não, né? Eu até tenho um amigo gay. Isso daí. Você trata as pessoas todas iguais, você trata as pessoas, assim, as pessoas que são diferentes de você, mas você trata como trata qualquer outra pessoa, qualquer pessoa, assim, com respeito, né, respeitando a diferença. Na verdade, assim, né, você falou muito bem aí, uma frase que eu gosto muito, já repeti muito isso, conversando com Fernanda, em outras situações, que é toda classificação é naturalmente excludente, na verdade. Você começa a classificar demais, você acaba excluindo as pessoas, e isso não é legal. Agora eu queria fazer uma pergunta mais assim, pessoal, que é a seguinte: fala um pouco aí sobre a sua idolatria pelo rei. Como seu parceiro de várias falas, fala aí um pouco sobre a sua idolatria, sobre o rei, e explicar para as pessoas quem é de fato o rei. Quem é o rei, né? Quem é o rei de verdade. Exato. Muitos falsos. Muito, né? Eu também não sabia quem é o rei. Você também não sabe. Eu vou estender a conversa então um pouquinho, sabe? Marcelinho, quando saiu aqui de Maceió para ir para Recife, né? Eu vou para Recife, me liga para Alagoas. Eu tenho que saber quem tinha Alagoas. Para chegar lá, o pessoal perguntar o apoio da Alagoas, eu sei. Marcelo, você não Aí, imagina uma coisa de Alagoas que o Marcelinho não sabia, que só foi aprender porque ia para Recife. Imagina. Você vai cair para trás. Eu fui aprender quem era Djavan, que eu nunca tinha ouvido uma música do Djavan. Eu nunca, não sabia, eu não conhecia a música do Djavan. Não era que ele não era alagoano, eu não sabia, conhecia a música do Djavan. Mas rapaz, você tem que falar, tem um Djavan, tem que Djavan. Essa música aqui, que música é essa? Aí eu tinha, minha irmã tinha um gravadorzinho, toca-fita,
E ela tinha uma fitinha do Djavan. Eu ia pra minha cama, que era um beliche, porque eu e meu irmão embaixo e em cima. Eu ia pro meu beliche escutando a música do Djavan, que eu tinha que chegar em cima sabendo a música do Djavan. Eu tinha que saber a música do Djavan quando chegasse em Recife. Sim, mas já não sei se vai ter. Aí cheguei em Recife, ninguém queria saber do Djavan, não. Eu só queria saber do rei. Do Reginaldo Rei. O Reginaldo Rei. Nossa, eu também não sabia que era do Djavan, muito menos que era Reginaldo Rossi. Muito menos que era Reginaldo Rossi. Eu queria assistir a tu. Mas aí o Reginaldo Rossi, na época, tinha um programa de televisão à tarde. E aí eu comecei a assistir o programa à tarde, lá do Reginaldo Rossi. Esse programa de auditório, ninguém dá muito valor, não, certo? Tinha programa de auditório. Tinha programa só de auditório. E aí, de vez em quando... Era de Olinda? Aí tinha um cara... Mudou muito o lugar onde ele gravava, porque não era ao vivo, não, era gravado. Gravava numa terça e passava no sábado. E uma das farras, porque era Recife, certo? A Recife chegava assim, segunda, estudava o dia inteiro sentado no birô. Então, às 5 horas da tarde, a gente vai para onde hoje? E era qualquer dia. Segunda-feira, vamos para tal bar, porque esse tal bar fecha domingo, meio-dia, que é o segunda de noite, a cerveja está trincando. E um belo dia, o pessoal chega lá na sala, terça-feira, vamos para o teatro tal, que vai ter a gravação do programa do rei. Vamos lá para gravar. Você já gostava, nesse momento você já conhecia, já sabia quem era. Já ia para os bares de Recife, os bares que tocavam o Reginaldo Rossi, tá? Né? Teve uma vez que teve um festival no frevo lá em Recife, né? Que assim, o pessoal compunha frevo e tinha como se fosse o Festival da Música Nacional, mas em Recife era o Festival do Frevo. Nacional. Era. Nosso país, Recife. Fez Festival da Música Brasileira, né? Festival do Frevo. Aí tinha, o pessoal compunha os frevos, ia lá para entrar no palco, a galera toda assistindo lá, e depois já saiu o resultado do melhor frevo do ano. E praça lá cheia, topada, tem gente topada, meio entupida, e esse cara lá colocando frevo novo, frevo fantástico, e a turma assim, olhando pro outro, e o frevo comendo lá no palco, e o pessoal lá conversando, quando você vê, ninguém estava nem aí pro frevo. Aí acabou as apresentações de frevo, aí enquanto os jurados iam decidir quem era o frevo, campeão, e o Reginaldo Rossi. Menino, foi um negócio. Quando o cara começou a cantar, aí a turma ficou maluca. Eu disse, mas pô, foi cantado pelo Reginaldo Rossi. Mas é muito legal mesmo, né? É muito legal para a sua época, né? Você vê as letras do Reginaldo Rossi, eram fáceis de cantar, refrão fácil de dançar. Naquela época, né? Mas fácil de dançar, fácil de cantar, refrão fácil. Eu não gostava dessa coisa. Esse é para o programa da audição. Foi, olha. Ô Marcelo, agora... Mas não consegui assinatura no bolachão, não. Não conseguia. Só, mas não conseguiu a só uma informação assim do Reginaldo Rossi. Eu estava com o Marcelo. Na verdade, eu fui para casa dele para consolar no dia 20 de dezembro de 2013. Eita, nem lembro. Que foi o dia que o rei morreu. E ele repetia isso assim: o rei morreu. Minha filha estava engraçadinha. Painha, vários anos depois. Painha, qual foi o dia que o Oscar veio? Em dezembro de 2013. Mas na época, né? Era assim. E a gente tinha vindo do bar do Clóvis. Tinha vindo do bar do Clóvis, chegava em casa sentado lá na mesa lá da cozinha. Oh, rei, morreu. E era assim. E a minha filha lá. Não foi pro bar, né? Não. Mas eu disse para minhas filhas: você sabe qual foi o dia que morreu Dom Pedro I? Sabe qual foi o dia que morreu Dom Pedro II? Mas o dia que o rei morreu, você vai lembrar o resto da sua vida. Agora, se me vê de novo, você é o gay, a rainha, daqui o Uber aparece. Tem uma história interessante aqui. Rapidamente. Você foi rapidamente. A condução que eu mando aqui, não está aparecendo aqui, não está aparecendo no Uber. Então, quando eu cheguei aqui para fazer a estrada, em 2004, em 2004 mesmo, né, teve o nosso Nordeste,
lá em Feira de Santana, minha cidade. Esse império. Aí eu fui, e aí cheguei em feira, eu tinha acabado de chegar em Maceió, tinha uma turma que andava comigo lá em feira. Era meu tio, E tinha uma turma aí, a produção aproximatou, que tem aqui no e a bateria tá aí, né? E aí eu tinha uns amigos meus que tocavam, né? Falei, pô, vamos fazer um choro aqui, chamar o Fidelis e tal. Aí marcamos num bar lá. Um boteco. E o Marcelo disse que não, o bar era uma venda. Era uma venda. Pra mim era um bar, pô. Assim pra você. Tinha até a cachaçinha com aqueles pedaços de pau dentro. Aí fomos lá, tocamos e tal. Aí o Francisco tocou bastante lá, só que eu saí, que eu durmo cedo, né? Não sou acostumado a ficar até altas horas, né? Fui pra casa. E aí Fidelis ficou lá com o Marcelo e com o pessoal lá tocando. Aí no outro dia, Francisco chegou pra mim, rapaz, a gente saiu dali, fomos num bar depois. Mas ali que foi bom, porque Marcelo cantou até lama. Eu falei, porra, que música é essa, velho? Aí no aeroporto, a gente tava voltando em Salvador, a gente ali no hall do aeroporto esperando o avião, todo mundo fez esse comentário, não, Marcelo cantou até lama. Aí alguém perguntou assim, sim, Marcelo, que música é essa? Aí Marcelo deu aquela pausa dramática e falou assim, aí é muita cachaça. Depois eu soube que música é lama, tá certo? Final da carreira do Ben Lafayette, aí já dava show em restaurante, né? O último show que eu assisti dela foi aqui em Maceió, no Tabuleiro, numa casazinha de show que estava aqui no Tabuleiro. E eu levei a dona de tudo, a Alda comigo lá para assistir o show da Nubia Lafayette. Show do dançante, certo? Boleiro, dançar. Peguei aí, vamos dançar, Alda? Vamos. Rodou, chegou na frente do palco, parei, larguei a Alda. Nubia, eu te amo. Vamos dar a produção tá me chamando a atenção ali. Vamos convidar o próximo convidado, o professor Vitor. Obrigado, professor Ítalo, pela participação. Vamos convidar o professor Vinícius também para participar aqui. Professor Vinícius. Boa tarde. É até difícil, né? Porque todo mundo já falou tudo, já falou. Ok. Todo mundo já perguntou. Todo mundo já perguntou, então não dá nada a perguntar. Só tenho a agradecer. Só tenho a gratidão. Só gratidão. Eu vou fazer uma pergunta assim, mais pessoal. Todo mundo conhece, já até pela. Deixa eu aproximar aqui. Eu falo alto, ainda falo. Todo mundo já ouviu aí a história do Marcelinho. Todo mundo, a maioria ex-alunos convive há bastante tempo com o Marcelo, sabe? A questão da carreira. Eu vou fazer uma pergunta: se em algum momento durante a carreira o Marcelo ou o Marcelinho pensou em outras carreiras, se teve aquele hobby oculto que as pessoas às vezes têm e pensam, poderia ter feito aquilo, qual seria e por quê? Acho que eu nunca pensei que isso ser outra coisa. Depois que eu virei físico, eu nunca pensei. Não, depois que eu virei físico, não. Cantor de bolero. Reginaldo Rossi. Substituiu o rei. Eu pensei, uma puta carreira não. Mas tem época que eu dizia, rapaz, eu não ia tanto aprender a tocar viola, não. Aí passou. Foi só deitar. O cara acorda aquele dia, rapaz, eu quero fazer exercício físico, eu começar a academia. Você passa mais meia hora na cama que passa. Então foi isso. Quando eu dizia, rapaz, eu queria saber tocar violão, aprender a tocar violão, mas passava. Mas chegou a tentar? Nunca, zero, nunca. Sempre esperava passar à vontade. Mas outra carreira, assim, nunca pensei em seguir outra carreira, que não fosse aqui do meio acadêmico, dando aula do físico. Então, mais longe que não foi, ok. Que área que você já pensou mais de cara? Estudar, não sei o quê, nunca estudou. Quando nem teve. Estudar para... Pesquisa. Não, tudo que você ficou com vontade foi lá e pesquisou. Não fez no outro. Não, Marcelo. Marcelo, mas você falou algumas vezes assim que Marcelo ou Marcelinho tem uma dificuldade em dizer não. É isso. Não. É hoje. Até hoje,
Por outro lado, como a Tereza e outros já lembraram aqui, você sempre foi uma pessoa muito apaziguadora e politicamente sobre agregar muito a todos, assim. Sem dizer não, né? Sem dizer não. Importante. Como é que você disse não, que provavelmente deve ter tido algumas, né, indicações, a gestão da reitoria, pró-reitorias? Como é que você resistiu? Como é que você conseguiu dizer não? Assim, até que gestão aqui no IF, eu aqui não consegui dizer não. Né? Eu fui assumindo, assim, mas teve uma oportunidade que eu fui convidado a assumir a parte de gestão na reitoria. Aí eu disse não, dizendo por que não, sabe? Eu não quero atrapalhar a sua gestão. Você vai botar aqui, assim, meu Deus, eu sou uma pessoa que você vai num carro de gestão, você não é uma gestão de papel, uma gestão de pessoas. Né? Aí você bota uma pessoa que tem aquele Marcelinho guardado aqui dentro, vai gerir grupo de pessoas diferentes, não sei o que, muita gente, não vai dar certo. Marcelinho é desorganizado. Nem a cabeça dele é organizada. Quer ir na minha sala? Quer ir na minha sala ver como é que é a minha sala? Não me bote na gestão não, que eu vou atrapalhar mais que ajudar. Você quer me dar um projeto para eu escrever? Quer me dar um projeto para eu gerenciar? Me dê. Aí me botou lá me botar naqueles projetos de CTI Infra da FINEP. Me dê que eu coordeno o CTI Infra. Aí não me bote para ser produtor, para ser gestor. Eu não sei fazer. Eu não tenho organização. Me angustia muito fazer esse negócio de gestão de pessoas, um monte de gente. Aí resolve reunião, não sei o que. Não dá. Para ser um gestor você tem que ter uma né? Falar mais. Aí, aqui na física eu já tenho casa, aqui é minha família, certo? Aqui eu falo tranquilo. Aí bota numa reunião com um monte de gente que eu conheço. Né? Até eu entender qual é a dinâmica da reunião das pessoas, como é que cada uma pessoa fala, a reunião acaba e eu não falo. Depende da reunião. Tem a pessoa que ela aí fala, aquele cara pensa assim, aí o outro fala, aquele cara assim. E eu fico só tentando entender como é a dinâmica. Quando eu entendo mais ou menos a dinâmica, a reunião acaba. Você falando de habilidades aí, e você falou em algum momento aqui que o mais difícil de responder é fazer as perguntas certas, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar numa banca e você fez uma pergunta e hoje eu vou dar uma de advogado do diário. Eu vou reproduzir a sua pergunta a você. Você sabe qual é, né? Sei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Essa é de praxe. Essa daí fácil. E assim, você uma vez perguntou a um candidato no concurso quais eram os principais defeitos desse candidato. Eu vou quebrar seu galho. Essa é de praxe. Eu vou quebrar seu galho, então. Diga pra mim assim, duas coisas que você considera grande qualidade suas e 2 grandes defeitos. Isso aí é quem avalia. Né? Isso aí é quem avalia, não é do avaliador. Hoje é um entrevistado, agora você não é do avaliador. Os avaliadores. Os avaliadores é que passam o papelzinho dos avaliadores, eles marcam a carta. Toda vez que ele fala de uma pergunta difícil, eu me lembro dessa. É muito difícil. Difícil, mas é difícil. Da autoavaliação, é muito difícil. E é sempre tem um viés muito. Né? Então, se eu disser aqui 2 qualidades em papelzinho e pedir para vocês terem um papelzinho, aí 2 que eu escrevi aqui, não sei. Aí 2 que vocês e os defeitos também não. Você viu que ele não respondeu. Não, ele passou quiado, escorregou. Como bom político que ele é. Porque a gente fica acostumado a falar assim, de forma dicotômica, certo? Defeitos e qualidades. Mas, no fundo, você tem assim, características da personalidade, e algumas pessoas acham aquela característica boa, eu não acho nada ruim. Quando eu estava começando a me tornar ele, a gente ia para um bar, tomar cerveja, ok. Não ia eu e outra pessoa. Né? Aquela turma de estudante de física. Tá aquela mesona assim, e conversa para cá, e começa a falar, e começa a falar, e você nem tá aprendendo. Mas você nem ficava só uma cervejinha dele aqui, escutando, né? As pessoas achavam aquilo ali, esse não batia, Marcelo, para de falar tanto, para de falar tanto, deixa os outros falarem também. Aquilo parecia que incomodava as pessoas, como se fosse um defeito. Era só uma característica, certo? Eu não sou de falar muito, certo? Principalmente no ambiente com muita gente. Até eu me sentir à vontade, também grupo, né? Como vai estar aqui, eu não consegui falar. E demora, né? Demora a personagem.
Mas aquilo ali é uma característica, e se você perguntar a muita gente, isso é um defeito. Mas a gente fala muito. Diz um acha que defeito do Marcelo, fala pouco. Aí eu vou botar aqui no meu papelzinho nas qualidades, fala pouco. Vou botar nas qualidades. Então deixa eu reformular. Então deixa eu reformular a pergunta dela. Reformular e falar, ó, todo mundo ouve. Deixa eu reformular baseada na sua resposta. Qual a característica que você acha que não é boa? Que não é bom, né? Depende pra quê? Não, aquela característica que você sabe que tem, mas que em certos momentos você acha que se fosse um pouquinho diferente seria melhor para determinadas situações. Isso aqui, isso é melhor, não, poderia ser diferente. Pode ser que o resultado seja melhor. Está na reunião, como o Guilherme falou, está na reunião. É o ponto polêmico lá, discutindo para lá e para cá. Aí tá. Um grita para cá, um grita para lá, outro chega aqui, outro quer posicionar a sua posição, aí o outro diz eu discordo, e eu estou ali quieto na minha. Se eu me posicionar antes da discussão crescer, como é o... assim, é um cara, já sou meio dinossauro, aí o pessoal já respeita mais, sempre. Aí podia ser que arrefecesse a reunião. Né? Mas aí as pessoas não iam colocar o seu ponto de vista, ia botar no corredor, certo? Deixa a reunião rolar. Uma questão que não freio na Fernanda. Deixa a reunião rolar, o cara tem aquele ponto de vista. Eu não gosto muito quando na reunião o cara diz, eu discordo completamente de você. Não discorda não, você tem uma opção diferente, eu aprendi isso aí num treinamento de grupo, e discordar é uma palavra horrorosa. Porque discordar vem de você não ter no coração, que o corda é vem de coração, diz, talvez, é que você tem. Né? Discordar é uma coisa muito dura, certo? Discordar, eu não tenho você no meu coração. Aí eu falo, discordar é o mesmo, mas discordar tem uma palavra em você dizer na reunião. Porque ela desagrega com agrega. Desagrega. Quando o cara falou lá, o cara acha que não está falando, não é uma besteira, sabe? O cara está falando, bate a opção dele. Eu discordo completamente do que você disse, aí o cara já bota a cadeira para trás. Aí deixa ele falar. Aí quando o cara termina de falar, você que está errado, porque aí começa. Aí não tem uma reunião. Se você começa a debater, mas tentando convergir, e não divergir da pessoa, as coisas funcionam melhor. Essa é a resposta ao revisor, né? Muito obrigado por todas as sugestões. Eu concordo com a sua crítica. Mas aí poderia acrescentar aqui no seu ponto de vista, deve considerar isso aqui também. E aí o cara vai vendo, o cara não concordou comigo, mas está pedindo para eu considerar essa coisa aqui que eu não tinha pensado. Né? Ah, não, eu discordo completamente. Pô, isso aí que você falou não é importante, não. O importante é isso. É você que fala isso de mim. Ele sabe escolher quando é o Marcelinho, quando é o líder. Né? Pessoal, a produção já está chamando a atenção aqui. Porque o tempo é assim, se deixar, a conversa vai até altas horas, né? Então vamos para a nossa última parte do nosso podcast. Eu queria convidar todos os convidados, né, que vieram aqui para pelo menos aparecer aqui na cena, se posicionar. Tentam arrumar um espaço aqui. Eu vou pedir que a produção técnica ali tente enquadrar todo mundo. Não é uma foto, não. É um momento final aqui. Um momento final. Esse salgadinho não é cenográfico, né? Não é cenográfico. Eu vou pegar um. Ele é de verdade, Eu vou pegar um. No próximo a gente traz umas canequinhas uma canequinha com do Mickey, o logo do IEF para fazer o dia. Você acha? Eu pensei a minha não ser transparente, porque eu pensei que eu tenho coisa de asa, tem que ter meu tem que ser o logo do IEF para a gente vender umas camisetas. E a gente nem terminou com aquela pergunta final. Vamos monetizar. Tereza, por favor. Tem pergunta, não tem não? Agora tá à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa. Que a gente ficou de fechar, assim, né? Se você, nos seus 60 anos de experiência, você acha que você já deixou um legado? Se você acha que o legado foi esse, se não, qual vai ser? Você vai demorar um pouco mais, né? 60 anos é uma coisa de jovem ainda. Jovem, ainda tem muito. Eu queria dizer, porque eu tenho mais de 60, é jovem, muito jovem.
chão ainda. Mas eu acho nessa trajetória aqui no Instituto de Física, eu acho que o maior legado que eu deixei foram das pessoas que eu formei. As pessoas que eu formei aqui, né? O Instituto de Física aqui está repleto de ex-alunos, de ex-polidocs, né? Que passaram aqui sobre minha supervisão, sobre minha orientação. E o Instituto de Física hoje é muito, mas muito diferente do Instituto de Física que eu entrei aqui como estudante de iniciação científica e por causa de vocês que estão aqui. Acho que o maior legado que eu tenho contribuído aqui para o IF é por vocês aqui fazendo o Instituto de Física e nos próximos 15 anos vem mais por aí, né? Eu já estou na segunda ou terceira geração daqui, né? Não, eu Eu orientei o Fidelis, orientei e eu atendo o Anderson. E aí, sabe, vem várias gerações aqui, né? É bom que geração acadêmica é mais rapidinho, de 5 em 5 anos você tem uma nova geração, né? 5 em 5 anos uma nova geração. Então, vai ter muita gente aí tem vai vir a Júlia, né? Muito bem, gente. Alguém quer mais falar alguma coisa para concluir? Mais nenhum? Então, com isso, acho que vamos agradecer novamente a participação do professor Marcelo nesse primeiro episódio do nosso projeto de podcast. Agradeço a participação dos professores, dos alunos que vieram abrilhantar também nossa bancada. Agradeço ao professor Francisco Fidelis, da produção, que está ali. Eu aqui, Francisco, nosso diretor. Tem a vinheta, né, Pablo? Ele não quer aparecer, mas ele foi uma peça fundamental desse projeto. Foi o cara que idealizou e dirigiu, né? Próximo podcast, vamos dar um megafone para ele, porque ele fica muito bem ali fora. Não, próximo podia ser ele. E agradeço também aos meninos que estão ali na técnica, o Ismael e o Carlos, certo? Então, valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.